Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Tudo pronto, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. E com o Hora Geral você fica bem informado. São vários os temas, todos eles de interesse do nosso telespectador internauta. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, vamos fazer um contato com o Roberto Mohamed Amin Júnior, advogado. Meu amigo Roberto, tudo bem? Oi, Douglas, tudo bem? Prazer estar participando do programa de novo. Roberto, uma notícia triste no dia de hoje foi o falecimento do Marcos Diniz. Para que o nosso público conheça um pouco mais, o Marcos Diniz era o vice-presidente da Terracom, filho do Toninho da Terracom, uma figura muito conhecida aqui na nossa região. Você recebeu essa notícia também, Mohamed? Recebi, fiquei muito triste, foi logo de manhã, recebi a notícia através de amigos em comum. Era um cara jovem e que a gente sabe que era muito ativo na empresa do pai, era o herdeiro, provavelmente era o herdeiro do Toninho para tocar os negócios, administrar a Terracom, que é talvez uma das maiores empresas da nossa região. E sem dúvida um fato muito triste e que pega a gente de surpresa por ter sido um acidente inexplicável ainda. Bom, vamos em frente. Mohamed, tem alguns temas que eu quero a sua total atenção. Antes de mais nada, lembrar que a sua participação na semana passada deu uma grande repercussão. E a principal repercussão, né, só para a gente retomar rapidamente, foi o fato da composição do ex-governador Geraldo Alckmin com o ex-governador Márcio França. Inclusive, nessa semana, o então Márcio França concedeu uma entrevista para um site de notícias e uma das principais notícias foi essa. Só para retomar, Mohamed, o que você diz de composição política? Nós já falávamos isso na semana passada. Você acha que composição política é algo que agrada o eleitor ou, dependendo da composição, ela mais atrapalha do que ajuda? Olha, o Douglas, quando ela é coerente, eu acho que para o eleitor ela é vista de forma como algo normal. Por exemplo, uma aliança entre o Alckmin e o Márcio França é uma coisa coerente, porque eles já foram governador e vice-governador. Todo mundo sabia que o candidato do Alckmin ao governo de São Paulo era o Márcio França e não o João Dória. Então, é uma aliança que, para o eleitor, não surpreende. Ele já viu antes. Ele já viu os dois fazendo campanha para o governo do Estado juntos. Viu o Márcio apoiando o Alckmin para presidente e o Alckmin, dentro dos limites éticos que ele podia, apoiando o Márcio França. E todo mundo que seguiu o Alckmin apoiou o Márcio. A gente pode lembrar do que aconteceu aqui na região. Paulo Alexandre declarou apoio ao Márcio França e caiu em desgraça com o João Dória. Então, esse tipo de aliança política, de composição, é uma coisa normal para o eleitor. Eu acho que ele não o choca. O que choca, por exemplo, é você ver o Jair Bolsonaro dizer que ele é do Centrão, colocar o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, quando ele foi eleito dizendo que ele jamais se aliaria ao Centrão, que o Centrão representava o que tinha de mais podre na política brasileira. Esse tipo de aliança choca. Eu acho que o eleitor não é bobo. Inclusive, por mais que o cara seja fanático pelo Jair Bolsonaro, fica difícil ele justificar tanta incoerência. Então aí eu acho que a aliança política pode dar um efeito contrário para o político. Perfeito. Mohamed, um outro tema, aqui dentro do Hora Geral, não tem como ser diferente, essa performance, eu diria que tímida, mas com um clamor tão necessário do brasileiro, que são essas conquistas dos nossos medalhistas. Eu acho que a mais emblemática é da Raíssa Leal, né? A menina de 13 anos que conseguiu a medalha de prata na modalidade Skate Street. Ou seja, e isso acabou acendendo até uma discussão, né? A gente fala tanto da importância da educação, tanto da importância do esporte, mas sempre quando tem uma Olimpíada como essa que está em curso, as medalhas são poucas, mas as revelações, pelo menos para o nosso dia a dia, são significativas. Será que as Olimpíadas poderiam aí mexer para que políticas públicas voltadas ao esporte pudessem ter uma atenção maior dos nossos governantes?
Olha, Douglas, toda Olimpíada a gente fala nisso, e não adianta, É porque verdade. para os governos, eles não querem isso. E é curioso, a gente tem que analisar a questão da participação do Brasil nas Olimpíadas sob um outro ponto de vista. No Japão, por exemplo, e nos Estados Unidos, em todas as potências esportivas, a atividade esportiva e artística está na escola. O investimento de base, ele não é feito em clube, ele é feito na escola. A escola em período integral, a escola como prolongamento das atividades educacionais, você tem o esporte e você tem as artes. Enquanto a gente não tiver isso no Brasil, não vai ter resultado. Agora, tem uma outra coisa curiosa. O Brasil chega em todas as Olimpíadas com gastos, com um custo de manutenção da sua equipe, típico de Estados Unidos, China, Japão, Inglaterra, França, mas os resultados são o do Senegal, da Líbia, sabe? A gente gasta como uma potência esportiva para ganhar 5 medalhas, 6 medalhas. Eu acho um absurdo. Quando, na verdade, o investimento que o Brasil faz para levar uma equipe à Olimpíada, se investisse na base, daqui a 12 anos, 16 anos, talvez nós tivéssemos algum resultado. Infelizmente, se continuar nessa lógica, que na verdade é uma lógica de 100 anos, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. E outro aspecto, Mohamed, que eu acho que o problema está centralizado, está pontuado aí. Você sabe que muitas cidades acabam cooptando determinados atletas, dando uma atenção, né, até de salário mais vantajosa do que o município onde o atleta reside. É uma outra coisa que eu nunca concordei. Por exemplo, o cara é atleta aqui de Santos, mas aí ele vai morar lá em São Caetano, porque São Caetano dá um salário legal para ele, dá uma condição de vida. Aí, quando tem competição, ele representa São Caetano e não a cidade que ele nasceu, que ele vive. Você concorda com isso? Eu concordo, Douglas. Infelizmente, ele vai ficar numa cidade que não valoriza ele. Ele está certo, ele tem que ir embora mesmo. Errado está o prefeito da cidade que não faz esse tipo de investimento, as empresas da cidade que não fazem esse investimento. Né? Dane-se a cidade nos Jogos Abertos do Interior, vai tomar pau, vai apanhar das outras porque não sabe trabalhar, não sabe investir. Né? Como, por exemplo, vamos colocar Santos. Santos perde talentos para fora porque se não fosse Santa Cecília, não teria investimento em esportes. Agora, dinheiro para pagar salário de vagabundo na Coab, na CSTC, na Prodesan, tem. Mas não tem dinheiro para dar bolsa para atleta. Ele é obrigado a ir embora. Aí vai querer que o cara vá competir por ela nos Jogos Abertos do Interior? Não tem que competir, tem que competir por outra mesmo. Agora, teve uma outra coisa que chamou a atenção, é que as grandes estrelas da equipe olímpica brasileira morreram na água. E É, a gente teve a surpresa, do Medina. embora o Ítalo, por exemplo, também já tenha sido campeão, mas um cara humilde, um cara que não chegou lá botando banca, enquanto que o Gabriel Medina, né, que é da turma do Neymar, falou que não ia se não levasse a namorada, porque ele é estrela, porque ele é isso, não ganhou medalha nenhuma. Então é surpreendente que a gente veja gente com a bola baixa que chegou lá e fez o trabalho, do que gente que chegou lá dizendo já ganhei e não conseguiu nada. Mohamed, hoje também teve um acidente na Rio Santos envolvendo um caminhão que acabou despejando cargas na pista. Isso é algo recorrente na Anchieta. Nós temos o maior porto na América Latina. Nós temos a ligação Parelheiros, que poderia diminuir a grande movimentação de veículos no Imigrantes. Ou seja, a gente vê um aumento da frota de caminhões pesados e a Anchieta continua a mesma. Resumindo, quando que esses problemas eles terão uma atenção especial dos nossos governantes? Quantas vidas mais precisam ser ceifadas para que as autoridades tomem uma responsabilidade com a questão de mobilidade com a nossa Baixada? Eu acho que é dos corruptos. Quando as vidas precisam ser ceifadas para poder dar resultado, é dos corruptos. Quando a deles for ceifada, eles deixam a gente em paz e passa. Douglas, a solução para o Porto de Santos, para diminuir a quantidade de caminhões, eu sempre ouvi uma lenda dizendo que eram os caminhoneiros que não deixavam acontecer. É Isso, mentira, isso. é mentira. O modal ferroviário, com a construção de um ferro-anel em torno da capital,
que seria muito mais importante do que foi o Rodoanel, mas que talvez não custasse tão caro e não dava tanta comissão assim, mas o ferroanel em torno da cidade de São Paulo, com a unificação das bitolas, e porque você tem um problema entre a Rede Ferroviária Federal e a antiga FEPASA, isso faria com que você tivesse um volume muito menor de caminhões, portanto o perigo seria menor. Inclusive de ônibus, porque você teria um transporte, poderia ter na mesma linha um transporte de passageiros. O problema é que a Ecovias não deixa. E como a Ecovias manda na Artesp e manda no governo de São Paulo, isso não vai acontecer, infelizmente. A verdade é essa. Quem manda no transporte em São Paulo chama-se Ecovias. Essa empresa é uma praga, é muito dinheiro, ela faz o que quer e ela compra quem ela quer. A gente viu quem é que estava por trás do escândalo da Dersa, do Paulo Preto e tal. A Ecovias era uma das maiores fontes de propina e que infelizmente não vai, tão cedo a gente não vai ver esse poder da Ecovias diminuir. E enquanto a gente não tiver investimento na malha ferroviária para ir do porto para a capital e daí se espalhar pelo Brasil as mercadorias que entram pelo porto, a gente não vai ter nenhum tipo de resultado decente para acabar com esses acidentes que não tem nem mais justificativo. Você sabe, Mohamed, muitas vezes eu digo que você é uma pessoa que não tem papas na língua e que você fala e faz a vez da população, porque você é um multimídia, você está em vários programas de TV, rádio, não só programas regionais, como estaduais. Tem um tema que me incomoda. Eu vou debater esse tema amanhã e já debati na terça-feira. Eu não me conformo que há 1 ano e meio está fechado o IML na entrada da cidade. E, ao mesmo tempo, o governo do estado não define se o novo prédio ali no bairro do Estuário vai funcionar ou não, porque parece que a população não quer. Ou seja, entre a população não querer e o IML fechado, sofre quem precisa de ir ao Instituto Médico Legal. Será que nós não temos representantes suficientes para cobrar do governo do estado uma resolução o mais rápido possível com relação ao IML, que só o de Praia Grande está funcionando, Mohamed? Você sabia disso? A gente já conversou, Douglas, sobre isso. Não temos representantes. A nossa região nunca foi tão mal representada na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa como é hoje. Nossa representação é patética. A verdade é essa. Nós escolhemos muito mal. Ela é patética. Nós não temos força de pressão nenhuma. Basta você ver o que aconteceu em São Vicente. A ideia era um presídio feminino transformar em casa de albergado, em unidade de... E o secretário de Justiça foi tão cretino, tão cara de pau, tão hipócrita, que esse indivíduo veio a público dizer que era melhor, porque vai ter uma mão de obra disponível para trabalhar. Alguém disse para esse imbecil, para esse retardado desse secretário de Justiça do Estado de São Paulo, que nós estamos vivendo a maior crise de desemprego da história desse país, que não precisa trazer preso de meio período para trabalhar em nenhuma empresa da região? Que planeta esse cara de pau vive? Eu sei, Mohamed, mas nós acabamos sofrendo com isso. Nós estamos próximos de uma eleição, já estamos observando algumas movimentações, é óbvio que eu não vou aqui, como é que a gente fala popularmente, da pilha para maluco, né? Mas a gente está vendo a grande composição. E, mais uma vez, a gente cobra desses representantes porque eles têm essa ligação com o governo do estado. Se nós elegemos os nossos representantes da Assembleia, no mínimo é que eles façam esse tipo de gestão, né? Agora, se nós estamos órfãos, isso diminui cada vez mais a vontade da população em eleger os seus representantes. E, lamentavelmente, ou desperdiçam voto ou acabam dando voto para quem não é da região. Douglas, quem foi o deputado estadual mais votado da nossa região? Estadual? Desses eleitos? O Quênia. Ah, tá, verdade. Onde ele está morando? Em Alphaville, Barueri. Tu acha que ele está preocupado com a região? Você acha que ele está preocupado? Além dele ser baixo clero, ele não está preocupado. É isso que acontece. A gente tem que parar de ficar fingindo que não está vendo as coisas acontecerem. A cidade não tem representação nenhuma. O Mohamed, o que é mais perto? Santos de São Paulo ou Alphaville de São Paulo?
Olha, para chegar na Assembleia Santos, não foi essa a desculpa, ele foi morar lá por outro motivo. São essas coisas, Mohamed, que a população tem que travar. Às vezes você fala assim, eu não quero saber de política, mas poxa, mas tudo envolve a política. E nós perdemos muitos anos, e eu sempre, quando entrevisto, lembro das pautas do Opinião, que muitas delas ainda estão em pauta. Por quê? Porque não foram resolvidas. E a gente não acredita 100% de culpa a esses representantes. A gente apenas cobra que eles deem resposta aos anseios da população. Mas parece que nós estamos num outro planeta, um planeta que não está próximo de São Paulo. Exatamente, Douglas. Em relação ao Kenny, por exemplo, nada me surpreende, porque eu nunca acreditei nele. Mas é surpreendente você ver que a região hoje, com mais de 1.200.000 votos, não consegue ter uma representação decente na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. É espantoso isso, é deprimente ver a situação da representação política da região. Roberto Mohamed Amin Júnior. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem você está de volta aqui. As suas análises, o seu ponto de vista são fundamentais para o nosso público do Hora Geral. Um abraço para você, um abraço para o seu irmão, o Sérgio Amin, e um especial para o papai. Um abraço, Douglas. Obrigado. Valeu. Bom, nós conversamos com o Roberto Mohamed Amin Júnior, advogado. O Mohamed, ele tem essa forma, assim, direta de provocar e de comentar. A análise fica por conta do nosso público, telespectador e internauta. Porque muitas vezes, e essa frase não é nova, a verdade dói. E o homem público, ele é público. Ele tem que ser percebido, tem que ser cobrado, porque ele está lá através do voto. Se não fosse o voto, ele não estaria representando a população do estado de São Paulo, principalmente a sua base territorial, que é a Baixada Santista. Acabou não? Rápido intervalo comercial, na sequência eu volto com muito mais informação para você aqui no Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. E atenção, atenção, vou mostrar uma imagem para você. Um cachorrinho ficou preso. Olha, eu já cheguei a ver uma ilustração nesse sentido, né? Mas essa ilustração não é ilustração, ela é real. E o Fábio está colocando na tela. Impressionante a imagem que você está vendo deste cachorrinho, né, que ficou preso, né, no elevador. O Fábio está colocando a imagem na tela e você está verificando. Você fala, nossa, Douglas, aonde foi isso? Isso aconteceu em Praia Grande, exatamente. É inacreditável, né? As imagens de câmeras de segurança de um edifício em Praia Grande mostram o susto que uma mulher passou ao sair para passear com seus 2 cachorrinhos. Após entrar no elevador, a coleira de um deles se soltou da mão da mulher e ficou presa após a porta fechar. Com o movimento do elevador, o cachorro ficou suspenso. Felizmente, a tutora e seus 2 cãozinhos conseguiram sair sem nenhum ferimento e estão bem. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais pela página Boca no Trambone de Praia Grande. Você viu a imagem, né? Impressionante. Bom, amigos, uma notícia que eu falei muito rapidamente no primeiro bloco, vou falar agora. O vice-presidente da Terracom, Marcos Diniz, faleceu no dia de hoje.
Nós estamos com imagens na tela, né? O diretor, vice-presidente, ele faleceu nesta madrugada em um acidente de carro na rodovia Anchieta, na altura de Santos. O carro se chocou contra a placa e capotou na pista por volta das 4h30 da manhã desta quinta-feira. De acordo com a Ecovias, Marcos foi arremessado para fora do veículo devido à colisão e morreu no local. Marcos Diniz tinha 50 anos e deixou esposa e 3 filhos. Os nossos sentimentos em nome do Hora Geral. Bom, Márcio Harrison, o nosso comentarista de segurança, ele traz todas as informações de segurança aqui no Hora Geral. Olá, meu amigo Márcio Harrison, é com você. Voltamos aqui, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral, com um caso realizado pelos policiais do 7º Distrito Policial de Santos. A equipe do delegado titular, Dr. Jorge Álvaro Gonçalves Cruz, o investigador-chefe, o Marcelo Mendes, e toda a equipe do 7º Distrito Policial, que foram procurados por uma funcionária, por uma farmacêutica, dizendo o seguinte, que constantemente um rapaz de 24 anos, com vários atestados médicos, indicando o CRM, o nome de uma médica, vinha fazendo constantes compras aí de anabolizantes. Diante disso, a farmacêutica achou estranho, entrou em contato com a médica e a médica disse, olha, essa pessoa não é meu paciente, não é meu cliente, eu não tenho nenhuma ficha cadastral como paciente dessa pessoa. Diante disso, ela resolveu procurar a Polícia Civil e os policiais do 7º Distrito Policial de Santos acabaram investigando. O delegado Jorge Álvaro Cruz, investigador-chefe o Marcelo Mendes e toda a equipe ali do 7º DP acabaram localizando aí este rapaz e, através de mandado de busca e apreensão domiciliar autorizado pela Justiça, os policiais se deslocaram até o Morro da Penha e lá no Morro da Penha acabaram localizando a casa deste homem. Na casa, várias correspondências, inclusive documentos, vários receituários falsificados e destinatários. Esse medicamento anabolizantes, Douglas, ele é prescrito. O que é prescrito? Aquilo que é indicado pelo médico. Mas ele não pode ser comercializado sem uma retenção de receita, como prevê a própria vigilância sanitária. Diante disso, este homem acabou confessando que forneceria esses medicamentos anabolizantes para todo o território nacional, através, inclusive, de redes sociais. Diante disso, ele acabou sendo preso e autuado em flagrante à luz do artigo 273 do Código Penal, que é justamente adulterar, corromper medicamento ou substância destinada a fins terapêuticos. Ele foi preso e autuado em flagrante e agora está à disposição da Justiça. Está aí vários receituários médicos, inclusive com o nome da médica, que não tem nada a ver com isso. Este homem está preso e autuado em flagrante. Do 7º Distrito Policial de Santos, da equipe do delegado Jorge Cruz, investigador-chefe Marcelo Mendes, Márcio Harrison para o Hora Geral. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison, pelas suas informações. A prioridade aqui é a informação. Tem informação? Tá o Márcio Harrison informando aqui aos amigos do Hora Geral. Bom, eu tinha falado na abertura que hoje é dia do Marcelo Garuti. O Marcelo Garuti, para falar a verdade, eu acho que foram poucas as vezes que eu lhe vi assim, com um agasalho. O frio, né? Essa frente fria também chegou aí na RM Contabilidade e Auditoria. Garuti, olá. Douglas Gonçalves, eu acho que é o primeiro Hora Geral que eu gravo de agasalho. Tá frio, né, Douglas? Então vamos se agasalhar. Essa novidade da semana é uma medida provisória criada pelo governo federal para voltar a existir o Ministério do Trabalho, ok? Até aí, composição política com o Congresso Nacional para ser possível manter a governabilidade. São assim as repúblicas democráticas. Se serão bons ou não os efeitos, não sabemos. Mas um item de atribuição do Ministério do Trabalho me deixou um pouco preocupado. Foi levado a Previdência para dentro do Ministério do Trabalho. E a Previdência Social, sem dizer se é a administração de aposentadorias ou arrecadação, que hoje está dentro do Ministério da Economia, sob o guarda-chuva da Secretaria da Receita Federal. Se a arrecadação da Previdência voltar ao Ministério do Trabalho, será um retrocesso. Precisamos tentar
ver o que nossos parlamentares vão gerar de aprovação da SMP no texto final. Um grande abraço, Douglas. Fiquem com Deus. Obrigado, meu amigo Marcelo Garuti. Um abraço para você. Não esqueça do agasalho, hein? Bom, brincadeiras à parte, hoje também é dia de sindical. E durante essa semana, amigos, precisamente na terça-feira, o Sintramar, que é o Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores de Cargas em geral, completou 102 anos. É o sindicato mais tradicional do Brasil. E uma grande conquista salarial. Mas quem vai falar sobre essa conquista é o presidente Francisco Erivan Pereira, aqui no Hora Geral. É com você, Erivan. Olá, Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral. Douglas, a resposta da pergunta que você acabou de tabular é exatamente essa, né? Nós estamos aí em um ano de muita dificuldade, né? Seguido do ano anterior, sequência do ano anterior, todos nós acometidos pela pandemia que assola aí o mundo inteiro. E com base nessa pandemia, tudo está mais difícil, negociações difíceis, essas coisas todas. Todavia, felizmente, com a perspicácia, com o nosso empenho, um pouquinho de conhecimento que colocamos à mesa, esse ano nós conseguimos as negociações até razoavelmente boa, levando em consideração o momento atual, com desemprego, falta de perspicácia futura, essas coisas todas, né? E sabemos também, Douglas, que desde 94, quando da indexação do aumento em salários face ao que era colocado no salário mínimo, que não há mais essa ligação, que toda e qualquer negociação ela é um papel em branco, literalmente, né? Então você começa do zero, não tem índice no governo, como muitas pessoas ainda imaginam que existe. Mas felizmente nós fomos para cima do patronal e conseguimos fechar o índice de 8,90 de correções salariais, né, para todos os nossos representados. Sou Francisco Erivan Pereira, presidente do Sintramar, e venho aqui em especial para todos os nossos telespectadores do Hora Geral. Obrigado, meu amigo Erivan. Um abraço a todos os amigos do Sintramar. Lógico, não acabou não. Agora é hora do meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Celso, alguma mudança climática ou vamos continuar com essa frente fria? Com você, Celso. Olá, Douglas. Olá, Hora Geral. É tempo de frio, minha gente, muito frio. E essa madrugada será mais fria do que a última, que registrou temperaturas de 4, 5 graus na Baixada Santista, no litoral, com sensação até menor, onde a Serra do Mar avança em direção às praias. Sensação maior de frio também pela ação dos ventos. Ressaca por aí, porque a baixa pressão atmosférica que está lá no Oceano Atlântico virou um ciclone extratropical e a circulação dos seus ventos trazem agitação marítima desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Portanto, mar agitado, tempo de frio, temperaturas congelantes em todo o estado de São Paulo na próxima madrugada. E olha, pode haver alguma instabilidade de garoa na Serra do Mar de vez em quando por causa desses ventos que sopram do mar. Mas na maior parte do dia vai ser o frio que vai predominar, temperatura deve chegar até os 15, 16 graus de máxima e outra vez à noite da sexta-feira de frio. Grande abraço a todos, tchau, Douglas! Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, aquele abraço para você. Bom, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero aqui agradecer mais uma vez a audiência, o carinho, a atenção, a interatividade e não se esqueça, promoção Beverly Hills de Hora Geral. O papai pode ganhar um dos 3 kits que nós iremos sortear na semana que antecede o Dia dos Pais. É só você se inscrever no WhatsApp do Hora Geral, tá certo? Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.